Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, do GEGAD, do Grupo Espírita Gabriel Delano. Agora, no mês de agosto, retornamos com as palestras presenciais aqui na nossa sede, na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, aqui em Caruaru, para quem nos acompanha pelas redes sociais. Vamos iniciar os trabalhos da noite fazendo uma leitura do livro Vinha de Luz, é uma psicografia de Chico Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é a de número 76, que tem como título Na Propaganda Eficaz. Essa mensagem está baseada na fala de João Batista. Essa passagem está contida no livro de João 3:30, capítulo 3, versículo 30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E Emmanuel comenta: há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nessa passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender
as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino, administrador, e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial. E fiquemos com essas lindas palavras de Emmanuel que nos convida à reflexão. Hoje, nessa quarta-feira, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Estamos no Evangelho de Marcos, com os comentários de Emmanuel. O palestrante da noite é Milton José. E agora, a nossa colaboradora Sapopanida vai fazer a prece inicial. Queremos agradecer a Jesus e a Maria Santíssima e a presença dos Espíritos amigos aqui conosco, como nesse momento de aprendizado, de luz, e todos que aqui se encontram já estão sendo acolhidos pelo amor, pela infinita bondade de Jesus e dos Espíritos amigos que aqui se encontram. Pedimos a Jesus que fique conosco, nos incluindo, para que possamos assimilar as palavras ditadas pelo nosso amigo. E assim O pessoal que está em casa vai nos acompanhar através das redes, Instagram, Facebook e YouTube, @Chegada Espírita. Uma palavra, Milton José, que a gente agradece desde já pela colaboração do dia de hoje. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa permanecer nos nossos corações e que nós todos possamos tentar, na reflexão da noite de hoje, aprender um pouquinho. A proposta da vida aqui na Terra é aprendermos. Então, se estivermos abertos, se estivermos receptivos aos ensinamentos que a vida acaba nos proporcionando constantemente, não só numa palestra. Eu sempre falo que a palestra, quando a gente vai à casa espírita, a gente vai buscar o combustível, para a gente poder lidar com a vida lá fora. Aqui na casa espírita, geralmente nós vestimos um personagem, um personagem de meu irmão, minha irmã, é um personagem que acaba tendo algumas limitações, mas a vida ela acontece lá fora, lidando com as pessoas que acabam se interpondo ao nosso caminho, lidando com os meus familiares, meus vizinhos, meus amigos. É aí onde a vida se faz presente. Então, se nós estivermos abertos para este aprendizado, com certeza nós iremos sair dessa vida melhores do que chegamos. Essa é a proposta. A proposta da vida é essa. A proposta da vida não é sofrer. A proposta da vida não é trazer dor, sofrimento para a criatura humana, mas é fazer com que todos nós percebamos a importância das situações, das ações, dos convites que a vida acaba nos fazendo, através do nosso planejamento reencarnatório, ou seja, através de algo que ficou para ser aprendido nessa vida, que não foi em outras, mas o que importa realmente é a absorção do conhecimento daquilo que está nos incomodando ou não nessa vida. Então a proposta sempre foi essa. A proposta também de reflexão da noite de hoje é com relação ao Evangelho de Emmanuel, quando Emmanuel tece alguns comentários interessantes a respeito de algumas passagens bíblicas, e desta noite vem no capítulo 3 de Marcos.
né, que está lá no versículo 28 e 29, quando, resumidamente, o Cristo teria dito que todas as coisas serão perdoadas a todas as criaturas, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não teria um perdão, e sim é motivo para um castigo eterno. Isso, em outras palavras, é que está descrito no texto bíblico. E daí, como nós, não é minha energia, como nós não temos um entendimento mais profundo sobre os versículos bíblicos, né? Infelizmente, a Bíblia, né? Os seus escritos foram feitos, né? Há mais de 2000 anos atrás, boa parte dos livros, e ali, meados de 2000 anos, o Novo Testamento. Mas nós ainda não temos um estudo aprofundado. É claro, tem diversos especialistas espalhados pelo mundo que conseguem ter uma visão mais profunda, o que requer realmente um conhecimento mais amplo do pensamento da época, bem como diversos outros fatores, para que a gente possa entender as minúcias que ali estão descritas. Porém, Emmanuel, ele, segundo nós sabemos, ele participou ou participa ainda de estudos, né, relacionados às escrituras e tem provavelmente muito mais propriedade do que todos nós para falar, para tecer alguns comentários sobre esses versículos. Então ele é convidado por alguns espíritas a tecer alguns comentários sobre diversos aspectos da vida, dentre eles algumas passagens bíblicas que estão no livro Consolador. O livro Consolador é um compêndio de perguntas e respostas que os espíritos acabaram fazendo a Emmanuel, e Emmanuel tecendo diversos comentários interessantes que cabem à leitura do livro. Não sei se a casa dispõe do livro Consolador, mas é interessante procurar buscá-lo para que a gente amplie um pouco nossa capacidade de compreensão. Dulcinea já confirmou que aqui tem o livro. Vale a pena a leitura porque é um livrozinho de perguntas e respostas, várias perguntas, diversas respostas riquíssimas, que tem o poder ali de trazer informação para a gente e a gente abrindo nossos horizontes para que a gente possa viver melhor. A ideia não é sair de um polo para outro, porque muitas vezes quando nós estamos na vida terrena, a gente acredita que ou é feliz ou é infeliz, ou é sim ou é não. Ou é 8, é 80, mas a vida não é de polos, dos extremos. A vida ela acontece diariamente. A vida ela é o que é. Então, a cada instante ela está sendo percebida. A psicologia positiva, por exemplo, um dos pilares da psicologia positiva é o saborear o momento, vivenciar o momento. E qual é o momento? Para que a gente possa ter uma vida plena. Agora, enquanto estamos conversando, enquanto estamos refletindo. A gente precisa, um termo em inglês que não foi nem traduzido para o português ainda, mas em outras palavras seria saborear, mas é sabore, é justamente isso, trazer a presença para nosso estado atual, que a gente possa aproveitar as coisas. Nós estamos aqui nesse exato momento, respirando, vivos, conversando, em um momento singular, que provavelmente não voltará. Esse momento, a palavra dita, ela já se passou, segue a vida. Não temos como escrever novamente as páginas, né, que a gente já rascunhou até então, mas nós temos toda a propriedade necessária para saber, para interagir e para escrever as páginas que nos restam ainda de vida aqui na Terra. Isso é que é importante. Então nós precisamos estar presentes. Estando presentes, nós iremos conseguir realmente viver melhor, né? Sim, essa questão de estar vivendo nos extremos, que é sofrimento, que é isso, que é aquilo. Então, precisamos estar cientes e presentes na vida. Então, Emmanuel, ele acaba trazendo um diagnóstico e uma resposta interessante com relação a esse versículo, né? Porque, segundo Marcos, o Cristo teria dito que todas as outras coisas seriam perdoadas, porém, essa blasfêmia contra o Espírito Santo. E como a gente tem uma grande dificuldade de entendimento sobre algumas partes, principalmente quando se fala também do Espírito Santo, né, algumas
algumas religiões acabam, cada uma tendo sua visão, Emmanuel vai dizer que quando nós alinhamos o conhecimento da espiritualidade, o conhecimento de que somos, né, em outras palavras, o conhecimento de que somos espíritos, né, imortais, nós não somos um corpo que anda, nós somos um espírito que tem um corpo, nós somos um espírito que habita um corpo. Né? Isso quer dizer que eu vou me dissociar do corpo de forma nenhuma, pelo contrário. Kardec, inclusive, recebe uma mensagem na Revista Espírita de agosto de 1852, quando o Espírito diz a Kardec que seria uma falta gravíssima à lei de Deus se nós não dermos a importância, a devida importância à condição humana, à nossa reencarnação aqui na Terra. Então, viver de contemplação, viver achando que é só espírito, não vai surtir o efeito necessário. Nós precisamos perceber que o espírito que aqui habita, ele está sendo influenciado pelo corpo, com as limitações do corpo. Então nós temos algumas limitações. Você aqui? Hoje minha energia está vindo. Então, nós temos um corpo. E esse corpo, ele gera algumas limitações para que o espírito viva, para que o espírito consiga, né, exercer sua plenitude aqui na Terra. É natural isso. É tanto que pessoas que têm alguma deficiência física, por exemplo, elas não conseguem, o espírito não vai conseguir fazer com que o corpo ande. Então, o espírito, o corpo, ele tem uma grande influência na performance do espírito aqui na Terra, com certeza absoluta. Mas na maioria das vezes, o corpo ideal que a gente está necessitando para passar por determinadas provas. Eu falo o corpo ideal porque muitas vezes somos nós que plasmamos, né, um corpo assim, assado, um processo de culpa, muitas vezes. Está lá no livro, de Ivone, Memória do Suicida, o livro de Ivone do Amaral Pereira. Quando um espírito que comete o suicídio vai voltar para a Terra, e vai voltar da mesma forma, sem nenhuma deficiência, sem nada, mas o sentimento dele de culpa, o sentimento dele, né, no processo que ele passou ali, faz com que ele plasme um corpo ainda, com algumas limitações, e ele nasce dessa forma. Então, talvez boa parte da criatura humana que está aqui na Terra, talvez veio com o corpo planejado, né? Então, se veio com o corpo planejado, estamos com o corpo certo, na hora certa, para que a gente possa tentar exercer as nossas aptidões, ganhando habilidades, conquistando as nossas competências para sair dessa vida melhor do que chegou. Então, o que Emmanuel diz é, quando nós alinhamos, linkamos o conhecimento dessa vida imortal, o conhecimento da vida espiritual com os nossos deveres, aí está alinhado a responsabilidade da nossa vida aqui na Terra. Estamos alinhando o conhecimento, não tínhamos a informação, estamos tentando sair dessa ignorância, né, de não ter a informação, agora nós temos, segundo Emmanuel, né, depois que a gente estuda, depois que a gente passa por diversas situações, a gente vai adquirindo habilidades, e essas habilidades acabam nos ajudando a enxergar dentro de nós uma centelha divina, enxergar dentro de nós um Deus que habita dentro de nós, enxergar dentro de nós uma luz divina, e para Emmanuel isto é o Espírito Santo, aquilo que habita dentro da gente. Então, por que, a pergunta 303 do livro Consolador é justamente essa? Como é que podemos entender esse ensinamento evangélico, né? De será perdoado, todas as coisas, menos o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? E aí, Emmanuel vai dizer, quando nós sabemos das coisas, através desse link que fizemos, né, dessa questão do saber, através dos estudos, das informações, das nossas vivências, com os nossos deveres de espírito imortal, porque nosso dever não é só aqui na Terra, nosso dever é espírito imortal.
Quando nós enxergarmos uma outra pessoa, seja qual for a pessoa, seja qual for a situação, que a gente não enxergue apenas a superficialidade, que a gente não enxergue apenas a roupa, apenas a capa, que a gente possa enxergar, além disso, uma trajetória divina que há ali. Quando a gente olhar uma flor, por exemplo, não enxergar apenas as pétalas da flor, mas enxergar que ali houve uma semente, que se tornou raiz, que foi crescendo, e acabou desabrochando uma flor. Mas na maioria das vezes a gente tem uma grande dificuldade de compreender os convites da vida, as pessoas que se interpõem no nosso caminho, as dificuldades, as intervenções que a vida acaba fazendo na nossa, que acaba fazendo com que a gente desvie a rota obrigatoriamente. Então, se a gente enxergar tudo isso de uma forma mais limpa, com um olhar mais apurado, mais desperto, de não enxergar a pétala, a situação é essa. Mas existe uma semente que foi plantada aí, existe uma raiz, existe alguém que regou esse solo, existe algo mais transcendente por trás. E a partir daí brotou essa pétala a qual está vindo ao nosso caminho agora. Se fizermos essa analogia com todas as situações que batem ao nosso encontro, provavelmente a vida terá um aspecto diferenciado. Nós iremos celebrar, porque às vezes a gente tem uma grande dificuldade em praticar a gratidão, porque a gente acredita que gratidão é algo talvez dos zen budistas, das pessoas que ficam ali, né, com as mãos, mas na realidade a gratidão é algo que vem de dentro da gente, é algo que a gente não é um agradecimento apenas. Um agradecimento é uma forma educada de dizer isso para outra pessoa. Eu tenho uma colega que eu estava passando com ela essa semana e ela disse que tem uma grande dificuldade de ter gratidão. E daí pegou algumas pessoas que fizeram um grande favor para ela. E ela não conseguiu expressar essa gratidão. Chegou e ela disse que sabe, chegou em casa, notou que realmente orou, fez a sua oração do jeito dela para essas pessoas que acabaram ajudando, mas ela não conseguiu dizer para essas pessoas obrigado. A dificuldade dela não é ter gratidão, ela teve gratidão. A dificuldade dela é expressar essa gratidão. Expressar é uma coisa, uma forma educada daquilo, mas a gratidão ela habita dentro da gente. Quando a gratidão ela serve de impulsionamento, aí sim, isso é gratidão. A gratidão ela não pode servir de estagnação. Porque muitas vezes nós achamos que a gratidão é ser grato porque eu tenho uma roupa. Eu tenho uma roupa para vestir, eu tenho que ser muito grato. Não é coisa desse tipo. Tem que ser algo que possa ser uma mola propulsora para o nosso crescimento. Ok, agradeço. Até aqui, nós vamos atrás de outras coisas, não é estagnação. A gente tem uma grande dificuldade de entender isso, a gratidão como estagnação. A gratidão ela é impulsionamento. E a partir daí a gente segue em frente. Emmanuel, ele acaba dizendo para a gente que quando nós não sabemos das coisas, quando nós não temos ainda a informação de determinadas atividades, desafios da vida, as coisas são mais fáceis de passar desapercebido pela lei divina, né? Passar e a gente não ter que voltar àquela lição de forma dura muitas vezes. Porém, quando a gente tem isso, é porque despertou. Quando a gente tem informação, é porque despertou dentro da gente uma centelha, como eu falei, que para Emmanuel é o Espírito Santo. E este Espírito Santo, quando a gente nega esse Espírito Santo dentro da gente, seria um entendimento sobre as coisas da vida, seria depois da gente ter passado por diversas situações. E aí acontece muitas vezes da gente passar por diversas situações desafiadoras da vida que acabam mudando o nosso rumo, só que tempos depois a gente acaba voltando para o mesmo caminho. E aí a mãe vai dizer, nós já sabemos a lição, já tivemos ali uma lição leve ou dura muitas vezes, mas que ficou impregnada em nós. Quando a gente nega isso, nega esse conhecimento, a gente está negando nós mesmos. A gente está negando nossa própria essência que mudou. Né? Só que isso, para a psicologia, tem um grande parênteses para ser feito.
É claro que o pensamento religioso, o pensamento de Emmanuel, é de suma importância para que a gente possa seguir. Eu acredito que sem os pensamentos de Emmanuel, a nossa condição de espírita hoje fosse diferente. Eu acho que Emmanuel, ele realmente deu um novo rumo, né? Ou um rumo mais leve para o nosso entendimento, para com o Espiritismo, e isso acabou nos ajudando e muito. Então, respeitando todo esse ensinamento, mas para a psicologia, nós temos ainda alguns bloqueios que acabam impedindo a gente de concretizar aqueles nossos desejos, aqueles nossos anseios, porque muitas vezes a gente não atende às nossas expectativas, que eu costumo chamar de expectativas verdadeiras. Quais são as nossas expectativas verdadeiras? Se a gente nem se conhece, por exemplo, como é que a gente vai saber as nossas expectativas verdadeiras? Geralmente a gente conhece os nossos desejos, impulsos, o prazer, muitas vezes são aqueles prazeres imediatos, né? De comprar algo, de fazer isso, de fazer aquilo, que é aquele prazer imediato. Mas aquelas nossas expectativas que acabam gerando algo a longo prazo, isso sim vai nos dar realmente pistas realmente de quem nós somos, vai dar uma pista realmente de como nós estamos inclinados na vida, né? Que os Espíritos acabam dizendo a Kardec que as nossas inclinações acaba sendo o tombo, né? para as nossas ascensões, para as nossas caminhadas mais longas. Porém, como eu falei, para a psicologia, essa evolução, né? Esse amadurecimento nosso interior, ele não vem de uma hora para outra, ele não é de um dia para a noite. E quando nós chegamos a lampejos desse amadurecimento, que a gente começa a entender ele melhor, vez ou outra, como eu falei, a gente vai e cai. E vai estar praticando a mesma coisa, ou vai e de repente está pensando na mesma coisa, está tratando alguém da mesma forma. Quando a gente começou a perceber que aquilo não é um tratamento ideal, mas nós temos dentro de nós diversos outros bloqueios que ainda nos coloca em um mundo de ignorância. E esse mundo de ignorância habita cada um de nós. Essa é o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa grande dificuldade em ter um entendimento melhor para com a gente. Porém, se a gente começar a perceber quais os nossos pensamentos, quais as nossas ambições, quais as nossas expectativas, mesmo que sejam expectativas pueris, superficiais muitas vezes, nós iremos começar a ter um pequeno entendimento, e esse entendimento vai fazer com que abra algumas portas para outros pensamentos interessantes. E a partir daí, a gente precisa se aceitar realmente do jeito que é. Não num processo de comodismo, mas num processo de aceitação, onde nós vamos nos abraçar, onde nós vamos nos acolher. Eu acho que vocês já ouviram algumas frases desse tipo, de pessoas que dizem: puxa, eu consigo ajudar todo mundo, eu consigo ajudar outras pessoas, eu não consigo ajudar a mim mesmo. Então é interessante esse pensamento, porque você consegue ajudar o outro porque o outro está aceitando a sua opinião, e você não consegue ajudar você porque você não aceita estes movimentos em você. Então, se a gente começar a perceber isso, que nós estamos sendo muito duros, estamos pegando muito fortes para com a nossa caminhada aqui na Terra, nós iremos começar a ter uma leveza, iremos começar a pegar leve conosco mesmo. Essa é a proposta, a proposta divina, né, para todos nós. O Cristo já disse: nenhuma ovelha que o Pai não confiou será perdida. Isso não é motivo também para que a gente protere as nossas dificuldades, os nossos avanços, né, as nossas provas, deixem para depois, de forma nenhuma, mas é motivo para que a gente saiba que existe uma luz no fim do túnel. Não está tudo perdido, né, porque senão a gente vai acreditar que está perdido, e esse perdido acaba sendo um entrave para esse nosso, para entrar nesse nosso mundo interior. E o nosso mundo interior, ele precisa de acolhimento, e um acolhimento fraterno, aberto, para que a gente possa ter uma melhor compreensão de nós. E quando tivermos essa melhor compreensão,
iremos ter uma melhor compreensão da própria vida. Então, esses bloqueios que a gente carrega, né, de outrora, não é dessa vida, a gente carrega bloqueios de diversas centenas, talvez, de encarnações passadas, que acabam nos distanciando desse reconhecimento desses avanços. Isso que Emmanuel disse. Que quando a gente se abre, né, faz esse link, como ele falou, desse conhecimento da vida espiritual, mas a gente tem esses bloqueios. E esses bloqueios acabam dificultando. Por quê? Porque esses ensinamentos, essas informações, esses livros, essas palestras, essas vivências nossas, acabaram não tendo sentido em nós. A gente só muda quando a gente encontra um sentido para mudar. Enquanto a gente não encontrar um sentido para mudar, a gente vai continuar da mesma forma. Porque da mesma forma nós temos um sentido. E o sentido muitas vezes é do comodismo, muitas vezes é que está bom aqui no conforto, se eu mudar vai doer, se eu mudar vai gerar um desconforto. Então isso acaba sendo um entrave, né, para a proposta de crescimento nosso. Né? E nós precisamos, esses dias um colega estava dizendo, nós estávamos discutindo sobre a felicidade, ele estava falando que a felicidade, citando na realidade uma frase, né, que a felicidade não existe, que existem só momentos felizes. E nós temos muito disso, né, em diversos livros, na literatura acaba também trazendo muito disso. Numa visão pessimista do ser humano. E nós podemos observar, inclusive na própria psicologia, diversas são as abordagens que são pessimistas do ser humano. Nós precisamos relembrar ou contar, né, falar, narrar nossos traumas, nossas dores, nossas aflições. Por que eu tenho que relembrar isso? Porque eu não me apego às coisas interessantes, às coisas que eu consegui avançar. Se começarmos a pensar, poxa, qual foi o momento da vida que eu passei por alguma dificuldade e realmente eu passei, seja qual for o momento. Um momento desafiador, puxa, aquilo realmente me trouxe um desconforto interno e nós conseguimos, né, numa abordagem, passar. Por que não lembrar disso? Porque além da nossa herança ancestral, né, de culpa e de castigo que a gente acaba carregando, acabam as abordagens psicológicas que acabaram sendo influenciadas pelo pessoal, que as psicologias foram feitas por conta das pessoas. As pessoas estavam ali passando por um processo de sofrimento, muitas vezes, de vários traumas, e a psicologia começou a ser criada. Foram criadas abordagens em cima disso. O que prevalece na humanidade? A alegria ou o sofrimento? O sofrimento. O sofrimento que prevalece. E aí as pessoas vão dizer, poxa, mas aí é um vale de lágrimas. Será? Será que é um vale de lágrimas? Conta-se que um religioso, ele estava em busca de saber qual o sentido da vida, qual os aspectos que ele deveria dar a atenção para que ele pudesse progredir, né, e ter uma vida plena. Ele não era de uma doutrina reencarnacionista, mas era um religioso que acreditava numa vida pós-morte, da forma dele, claro, mas ele queria viver melhor e ele estava aí no estado realmente de confinamento interior, naquelas fases que a gente está de uma tristeza, mas uma tristeza que acaba nos convidando para uma reflexão. E daí alguém falou, naquela montanha, no pé daquela montanha, tem um sábio, e esse sábio pode te ajudar. E daí ele caminhou horas e horas em busca, né, desse sábio, acabou encontrando o sábio, fez diversas perguntas, mas o que interessa para o nosso estudo aqui é a última que ele fez. E disseram que aqui na Terra, onde a gente vive, é um vale de lágrimas, há muita dor, há muito sofrimento. E aí ele disse, não, o mundo é um reflexo dos seus olhos. Não, mas meu mestre me disse isso. O meu mestre, a pessoa que cuida dos aspectos, né, religiosos, né, da doutrina qual eu pratico, me falou isso. E aí o sábio disse, esse é o mundo dele. Esse é o mundo dele. O que ele vive, o que ele comprou como. Mas a vida não é isso. Então a gente acaba enxergando realmente que a vida, ela acaba nos proporcionando sofrimentos. Então quando esse meu colega repetiu essa frase, que a vida não há felicidade na Terra, né, mas sim momentos felizes,
Daí eu pensei e falei para ele, será que não é o contrário? Não existe felicidade, não existe tristeza, mas existem momentos tristes na vida? Por que a gente não pensa dessa forma? Que a gente não criou o hábito disso, que a gente acredita que felicidade é aquele comercial de margarina, é aquele onde as famílias estão ali, felizes, né? Onde a pessoa compra um carro, compra uma casa, a pessoa tem dinheiro, a pessoa ganha na loteria, né? E aquelas coisas. As pessoas acabam acreditando nisso, mas a própria ciência tem demonstrado que quando a gente ganha na loteria, quando a gente compra um carro, quando a gente compra uma casa, há um pico realmente, né, de prazer, mas com o tempo isso aí volta ao estado normal, volta ao estado anterior. Diversas pesquisas da psicologia podem procurar, inclusive no Google, com relação a isso, vão encontrar. Então isso acaba tendo um aspecto de desafiador em nossa vida, acaba tendo um aspecto influenciador na nossa vida, essa questão do sofrimento, principalmente nas religiões. Mas por que eu tenho que ter isso como sofrimento? Imagine eu venho para a vida, passo por um processo desafiador, uma doença, por exemplo, e estou ali, né, nesse processo de doença, que é um momento de sofrimento, claro, né, é um momento de dor ali, né, ninguém vai aplaudir a dor de forma nenhuma, mas se eu passar por aquilo num processo de reclamação, ou até num processo de resignação, mas num processo de olhar no cronômetro quando isso vai embora, será que eu aprendi com aquilo? Será que aquilo foi útil para nós, enquanto espíritos imortais? Porque quem precisa evoluir não é o corpo, não é o espírito. Então, se fosse o corpo, ok, manda a doença aí, a gente vai ficar aqui só torcendo para que passe os anos, a gente desencarne, ou que passe os anos e a gente receba a cura. Mas não é assim, porque aquilo tem uma lição inserida. E essa lição acaba sendo o cerne, acaba sendo o coração, né, daquela doença. Onde é que está a lição? O que é que a vida quer me ensinar com esse desafio? Opa, aí sim, aí nós vamos aprender. Vamos aprender com aquilo. Então, tem inclusive, esqueci o nome dele, mas ele era um menino de Auschwitz, né, aquele campo de concentração. Ele era uma criança quando estava ali, né, naquele campo de concentração dos nazistas, né, de Hitler. E aí ele tem uma frase interessante, né, ele tem diversos escritos interessantes, né, e de um momento muito desafiador da vida dele, né? Enquanto criança ele era prisioneiro no campo de concentração, igual o Viktor Frankl, né? Foi prisioneiro de 2 campos de concentração. Então ele tem uma frase belíssima sobre sofrimento. Ele diz assim: só depois eu entendi a missão do sofrimento em minha vida. Só mais na frente eu entendi, né? Qual a missão, qual é o motivo do sofrimento na minha vida. É que ele precisa me tornar uma pessoa melhor. O motivo para ele, eu não sei nem a religião dele, mas para ele, que cabe justamente o nosso exemplo, e eu acho que a gente deve refletir sobre essa frase dele, né? O sofrimento, ele só serve, né? Ele vai ser interessante quando ele nos torna uma pessoa melhor. Exatamente. Então, não é um castigo, tem uma lição ali inserida. Então, será que a Terra é um vale de lágrimas? Poxa, mas tem tanta gente passando. Tem sim. E nós devemos nos comover, devemos ter compaixão, tal qual o versículo bíblico, né, do bom samaritano, em estender a mão a todos aqueles que estão precisando. E esse estender a mão vai nos ajudar a refletir melhor sobre nossa vida. E aí também cabe essa frase dele, né, desse menino de Auschwitz, sobre a caridade também. A caridade, eu estou me apropriando da frase dele. A caridade só vai nos servir quando ela nos torna uma pessoa melhor. Nós podemos pegar, copiar e colar. Mas é verdade, né? Então todas as nossas ações na vida, todas as nossas ações, todas as pessoas que vêm, todas as atividades, todos os encontros, todos os desencontros, todas as conexões, só vai nos servir se ela nos tornar uma pessoa melhor. E às vezes a gente acha que esse melhor é um 880, sim, não, é um polo.
feliz e infeliz. Não é. Esse melhor é 1 milímetro melhor. 1 milímetro. E tá bom, tá tudo ok. Não tem nada de errado. Muitas vezes a gente parece que está perdido, é igual a música, né, daquela moça Night Bird, que ela recentemente cantou naquele programa Got Talent, né, que ela está com câncer no rins, câncer no fígado, câncer, já se alastrou o câncer, e ela foi com muito esforço para esse programa de calor e cantar uma música própria. Né? O nome da música é It's Ok. Linda a música. Se colocarem na internet vão achar It's Ok, o nome da música ela fez. Então ela diz, se você está se sentindo perdido, não se preocupe, todos nós nos sentimos perdidos em alguns momentos da vida. Realmente, todos nós nos sentimos perdidos em algum momento da vida. E às vezes a gente quer se encontrar, às vezes a gente quer dar esses passos largos, mas não é assim, são milímetros. E muitas vezes, quanto a gente mais corre atrás, mais distante fica da gente encontrar a verdadeira paz ou o verdadeiro despertar. Nós não precisamos correr, isso acaba sendo disponibilizado para a gente acaba em um dia ou outro alcançando isso, ou isso acaba nos alcançando. Porque a paz, porque a felicidade, né, a sensação de bem-estar, de despertar, não é algo que eu encontro, é algo que me encontra. E vai me encontrar quando nós estivermos abertos para receber. Não é algo que você vai buscar. Diversos estudos, né, da ciência, da psicologia positiva, falando muito da psicologia positiva, vou fazer uma pós em psicologia positiva. Mas há diversos estudos da psicologia positiva vêm dizer isso. Quanto mais alguém busca, faz esforço atrás da felicidade, mais ela fica distante. Ela vira prazer, um prazer que dá um pico e depois volta. Mas aquelas pessoas que apenas vivem a vida, apenas vivem, vamos viver, vamos ter esse sentido de presença na vida, entendendo essas situações, né, que acabam se interpondo ao nosso caminho, como esses convites que acabam vindo e que a gente precisa enxergar a semente lá dentro, precisa enxergar a lição lá dentro. Tudo precisa nos fazer melhor. Se algo que você fizer não for nessa proposta, não faça. A gente pode até acreditar, pensar que é um processo egoísta. Eu vou dar a sopa, mas eu só vou dar a sopa se isso me tornar uma pessoa melhor. Tá certo? Se isso for pensado, refletido de forma consciente. Não é um ato egoísta, é um ato consciente. Um ato inconsciente é ir e esperar algo em troca. E esperar que depois, quando desencarnar, cadê Bezerra, que não está aqui? Cadê Gabriel Delano, que não veio me receber? Eu dei sopa no centro dele há 30 anos. Não é assim. Não é assim. Isso precisa me tornar uma pessoa melhor. Como? Aí vamos ver nossas limitações. O que é que eu consigo aprender? Ninguém entra em uma faculdade aprendendo 200 disciplinas. Nós entramos aprendendo uma disciplina, depois outra. Depois tem uma segunda que você precisa ter pré-requisito da primeira. Assim é a vida. Por isso que às vezes nós não enxergamos a beleza da vida que acaba passando despercebida em nós. E as coisas, talvez, os detalhes da vida, elas acabam passando, né, invisivelmente por nós. A essência da vida acaba passando, né, ao nosso redor e a gente acaba não percebendo. Muitas vezes nós precisamos acordar para a vida natural. O ideal é que a gente possa refletir sobre a vida, né, refletir de forma tranquila, começar a dar os devidos passos, mas muitas vezes nós precisamos ser empurrados. E esse empurrado tem diversas histórias, né? Quem já ouviu a história do fazendeiro da vaquinha, né? Que empurrava a vaquinha dele, e depois o visitante chegou lá. Então tem tantas histórias desse tipo, mas tem uma interessante, que dizem, né? É uma fábula, na fábula os animais falam, né? Então dizem que havia um sapo que estava preso num buraco, e o coelho ia passando e viu o sapo preso lá dentro do buraco. E aí perguntou: mas sapinho, por que você não sai daí? Disse: não, você não está vendo o tamanho
e a altura eu não consigo, é muito alto. Você não pode me ajudar não? Posso te ajudar, vou em busca de uma escada. E aí ele foi em busca de uma escada. Correu atrás, conseguiu a escada. Quando ele ia voltando, no meio do caminho encontrou o sapo. E aí perguntou, puxa, eu realmente me atrasei, será que chegou alguém primeiro com a escada para tirar isso? Não, não chegou escada nenhuma. Aqui lá no buraco apareceu uma cobra. E parem, muitas vezes a cobra precisa aparecer para que a gente possa dar saltos, né, que a gente às vezes não sabia que podia. Como é que nós iremos testar, né, as nossas habilidades, as nossas aptidões? Então, a cobra foi um castigo para o sapo? Não, não foi um castigo. Foi um empurrão. A cobra foi uma impulsionadora, propulsora de uma mudança, que ele nem sabia que tinha aquela aptidão, aquela habilidade, e ele desenvolveu ali na hora, né, aquela habilidade de dar um salto e sair do buraco. Então, o que nós precisamos realmente é começar o primeiro passo de nos observar. Observar os nossos comportamentos, se eles estão muito reativos ou eles estão receptivos às coisas. Se estiverem muito reativos a alguma coisa, geralmente está reativo a algumas coisas. Às vezes pode ser em casa, às vezes pode ser no trabalho, às vezes pode ser no trânsito, às vezes pode ser com algum amigo, alguma amiga, alguém do centro, né? A gente está muito reativo, não consigo chegar perto dessa pessoa. Isso é seu, não é outra pessoa. Isso é seu. Que maravilha que isso chegou. É a cobra que chegou no buraco. Maravilha que isso chegou. Por quê? Porque isso está despertando em você um incômodo, e esse incômodo precisa saber o que é. Que incômodo é esse? Será que está lembrando alguém? Será que é algo que no passado te desafiou? Será que é algo que te empurrava para a estagnação? Né? Será que é algo que não te deixava crescer? Será que é algo que te ameaçava? O que é que te lembra essa pessoa ou essa ação para que você reaja dessa forma? Então isso é um convite para que a gente possa fazer esse exame de consciência, esse exame mental e começarmos a modificar isso. Porque a felicidade, o despertar, a paz, ela chega, mas ela chega no momento propício. No Espiritismo nós temos uma frase, né? Quando o trabalhador está pronto, né, o trabalho aparece. Mas a gente fala isso de boca para fora, né? Como é que a gente vai estar pronto? Como assim? Né? A gente está pronto não é a disponibilidade de tempo. Disponibilidade de tempo e de horas, claro, para fazer algo braçal, vir aqui, né, para vir aqui ter essa reflexão com vocês, eu precisei ter tempo, claro. Mas eu preciso começar a estar aberto, né, para recepcionar algumas coisas interessantes. E esse trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E quando eu estou aberto, ativo, né, e receptor dessas condições externas, elas se apropriam da gente. É isso que a Manu falou. Quando a gente nega isso, nega essa luz divina, ou essa centelha divina, porque já foi dito, né, vós sois Deus, o reino de Deus está dentro de vós, e a gente não consegue enxergar isso. Então, quando a gente nega isso seria um pecado para com a nossa evolução. Esse seria realmente um entrave para que a gente possa se enxergar melhor. E a partir daí dar passos mais firmes nessa caminhada aqui na Terra. Porque o que todos nós estamos precisando aqui é avançar. E esse avançar, muitas vezes, não é perceptível por nós. Ele é perceptível, em alguns casos, ou na maioria dos casos, ele é perceptível pelas outras pessoas. Né? Então, as outras pessoas, as outras pessoas às vezes conseguem enxergar, né, tanto aspectos negativos nossos, quanto algumas vezes aspectos positivos. Puxa, mas você está mais calmo. Puxa, mas você está mais tranquilo, estou notando que você está assim. E muitas vezes a gente não se percebe. Tem colegas, amigos e amigas que às vezes encontram isso. Né? Eles estão num processo terapêutico, muitas vezes, num processo de autoconhecimento, e às vezes algumas pessoas dão algum elogio para elas, dizendo, puxa, você passou por isso, você passou por aquilo, e elas não se reconhecem daquele jeito. E às vezes quando elas me contam, puxa, alguém disse assim, mas eu não enxergo isso em mim. Eu não enxergo, mas porque são os milímetros que a gente está avançando. Para as outras pessoas é uma montanha, para a gente é apenas um grão de mostarda. Para a gente é apenas um grão de mostarda. Nós não precisamos demonstrar isso.
tudo aquilo que a gente precisa demonstrar para as outras pessoas é porque a gente ainda não adquiriu, é porque a gente ainda não se convenceu daquilo. Uma vez que nós internalizarmos, né, todo o conhecimento que a gente obtém através da literatura espírita, através da vida, né, dizem, né, que a vida é uma escola, e realmente é uma escola, é uma universidade que acaba nos proporcionando ganhos fantásticos, que acaba nos proporcionando realmente avanços só quando nós estamos receptores para isso. Quando nós começamos a mexer dentro de nós a matéria-prima, porque até então nós já conseguimos alcançar diversas coisas, nós já conseguimos internalizar diversas experiências, diversos ensinamentos, e isso tudo em nós se torna matéria-prima. Isso tudo em nós começa a ruminar, que começa a dar um link, dar um match, muitas vezes, com as situações da vida. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado em estar atentos, presentes. Né? Tem um versículo bíblico que diz isso: orai e vigiai. Né? Por quê? Porque quando a gente está atento, presente na vida, saboreando os momentos, a gente toma decisões conscientes. A gente toma as melhores decisões para aquele momento, nossa, porém consciente. Talvez daqui a 1 ano, 2, for uma decisão errônea nossa, paciência, estamos avançando. Estamos aqui evoluindo no processo de amadurecimento. Ah, mas há 10 anos, há 5, há 2, eu tomei uma decisão, eu fiz alguma coisa. Paciência. Os rabiscos que nós fizemos no livro da vida até agora, não é possível modificar. Não é possível arrancar, e seria um crime arrancar e jogar fora. Queríamos perder ensinamentos valiosos. O importante é saber o que vamos escrever no livro da vida daqui para frente. Esse é que é importante. Então, o perigo da gente não estar presente em todos esses ensinamentos, em todos esses convites que a vida acaba nos fazendo para a gente tomar decisões de forma presente, é porque já tem matéria-prima suficiente dentro de nós, que acaba dando um match, dando um link a todas as situações. É por isso que a gente não age, a gente reage a tudo. Alguém disse alguma coisa, você já reage. O sangue já pega aquilo outro, e você não consegue conter aquilo e acaba dando vazão. Apesar de que a emoção é corporal. Então, toda emoção ela é corporal. Né? E aí, sudorese, né? Perna fica bamba, o sangue esquenta, isso é do corpo, que veio do estímulo externo ou mental, algo imaginário, algo que você pensou, algo que você lembrou. Então, aquilo surtiu efeito no corpo. Ok. Porém, não temos um comando até agora, na condição humana, de dizer, não vou ter emoção. Não temos um comando até então. Porém, nós podemos ter um controle, um comando na vazão disso. É quando muitas vezes as pessoas que adentram no espiritismo se culpam muito por algumas emoções que sentem. Puxa, eu não deveria, eu estou no espiritismo há 30 anos, não deveria ter essa emoção. Mas por que não? A emoção é corporal, não tem problema nenhum ter emoção. Dar vazão a essa emoção é que você precisa pesar. Colocar na balança que você já conquistou até então, que você já está consciente, qual ganho que você vai ter a longo prazo. Opa, aí sim, você tem condições de pensar com tudo que a gente já tem até hoje, com toda a bagagem que a gente acabou adquirindo até hoje, isso acaba se fazendo necessário. Porque muitas vezes a gente acha que, estava falando essa semana com um colega que estava desistindo de um projeto, que ele já está nesse projeto há 5 anos e ele estava desistindo. E daí ele fez grava um áudio para mim falando sobre desistir. De vez em quando ele pede uns áudios, umas palestras, umas consultorias sobre o desistir. Aí eu gravei um vídeo e mandei para ele. Mas eu achei interessante o que veio na minha mente, porque muitas vezes a gente tem medo de desistir. Puxa, desistir disso, desistir daquilo, desistir de relacionamento, desistir de projeto, desistir de um trabalho, desistir de qualquer coisa, de um grupo que eu estou. Não posso desistir. Havia um bloqueio. Existe algo por trás que não está deixando, né, você se desvencilhar daquilo. Ok. Tem algumas perguntas que precisam ser feitas. Esse desistir é um vício em desistir constantemente? Esse desistir é algo que dá prazer, algo que deixa triste? Ok. Então isso é algo realmente mais profundo. Não existe um padrão, uma receita de bolo. Né? Então tem algumas perguntas. Mas, resumindo, o que a gente poderia entender de desistir?
Desistir é necessário e muitas vezes o desistir é importante. Ele é uma mola propulsora do crescimento. O problema é que às vezes quando a gente pensa em desistir, a gente pensa que zerou. Lembra do 880, sim ou não? Então a gente acha que desistir zerou, perdeu, apagou o passado, né? Então a gente acha que é realmente algo negativo, mas quando a gente tem o desistir dessa forma, realmente ele não é bom. Mas quando a gente enxerga o desistir como continuação, aí ele é bom, ele é necessário. Eu estou desistindo, abrindo mão desse projeto, mas eu vou levar comigo toda uma experiência. Eu vou levar comigo tudo que eu aprendi, de positivo e de negativo, todas as nuances que eu aprendi aqui. Então ele é contínuo. A vida é contínua, ele está no processo de amadurecimento. Então desistir ele só faz bem para a gente quando a gente consegue enxergar o que a gente aprendeu ali e seguir em frente. Desistir. Deixou tudo para trás? Não, forma nenhuma. Levou contigo muita coisa. O problema é que a gente leva com a gente só as coisas negativas de desistir. Esse é o problema. Dessa herança que a gente acaba carregando. Do vale de lágrimas, do negativo, disso. Por que a gente não se apega às coisas? Então agora eu vou viver na felicidade, na alegria. Não, isso é euforia. É diferente de ser eufórico e ser feliz. Ser grato pela presença da vida aqui na Terra. Imagina se hoje eu estava pensando isso, não sei nem se é possível. Eu fico pensando às vezes, se a Terra, eu estava assistindo uma aula, acho que ontem, de uma outra coisa, e aí hoje me veio na mente isso. Se a Terra, ela caísse assim, 1 milímetro assim, eu não sei essas contas, tá? Também não sei, mas eu acho. Eu acho que não ficava ninguém, né? 1 milímetro, que a Terra é muito grande, né? Estou falando como leigo, como ignorante do tema. Mas imagina 1 milímetro aqui, né? Na Terra. Eu acho que não ficava nem o nosso retrato na parede, né? Acho que caía tudo. Aí imagina, mas se desencarnar com todo mundo era bom, né? Está todo mundo aqui no barco, né? Vamos dar outro exemplo, né? Desencarnei sozinho, né? Hoje, né? Como diz na frase que ficou famosa, né? Acordei e estava morto. E aí agora, né? O que vou fazer? Vinha aquele choque. Será que a gente não queria voltar? Se eu voltar, né? Pelo menos mais um. Eu acho que talvez, se não aqueles que estão passando talvez por alguns sofrimentos, né? Por algumas provações fortes, mas eu acho que a maioria da população ia dizer, não, me dê mais pelo menos um dia, né? A gente não ia dizer. E por que a gente tem um grande bloqueio? Porque a gente tem uma grande dificuldade de hoje estar saboreando a vida que nos rodeia. A abundância, enxergando essa abundância de vida que habita dentro de nós. E o que a Emmanuel diz no final dessa resposta, dessa pergunta 303, né? Dessa lei divina que habita dentro da gente. A gente tem essa dificuldade, talvez seja, por essa herança do negativismo. E acreditar que é lágrima, que é triste, eu estou doido para sair daqui. Eu quero ir para o nosso lar, né? E se disser que eu vou voltar, eu vou brigar para dizer não quero voltar. Mas não é assim, né? Nós precisamos enxergar as atividades da vida de uma forma diferente, né? O que é que eu estou ganhando com isso? Isso está me tornando melhor? Quando a gente tem isso, né, alinhado com como a Emmanuel diz, né, com esses ensinamentos espirituais e os nossos deveres, isso fica bem mais prático. Eu sei que sou espírito imortal, eu sei do meu dever, que é sair dessa vida melhor do que outro. Não, mas eu tenho uma missão que é ajudar, não, o seu dever é sair daqui melhor do que o outro. Ajudar isso só para espírito, né, de elevada envergadura, né, que vem para aqui com uma missão específica e são alertados, cuidado, você vai, mas você pode, né, cair, você pode vir para cá com alguns débitos a mais. Todos eles são avisados, né? Mas a missão é deles. A maioria esmagadora, talvez 99% da população, está no mesmo nível, né? Então, ninguém vem aqui com uma missão específica. Nós viemos aqui com a missão de sair melhor do que chegamos. Esse é o desafio da vida. Essa é a nossa missão. Se é isso, eu preciso linkar. Sou espírito imortal,
o meu dever de sair dessa melhor do que cheguei, linkando isso com tudo que eu vou fazer, tudo que chega para mim, isso vai me tornar uma pessoa melhor? O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu estou aprendendo com isso? E a partir daí, o que é que o espírito está aprendendo com isso? Porque a visão precisa ser de longo prazo. E a partir daí, viver melhor. E repetindo, quando enxergar uma flor, não enxergue só as pétalas. Enxergue que ali teve uma semente, que ali teve alguém que plantou, que alguém que regou. Então, todas as atividades da nossa vida, ações, tudo que chega para a gente, vamos enxergar dessa forma. Tem alguma coisa ali por trás que a gente precisa realmente entender. Gratidão a todos e que Jesus possa nos abençoar. Hoje sim. Agradece a Milton pela condução dos estudos dessa noite. Sexta-feira teremos André Jacinto com o tema reencarnação. A gente aqui no GEGAD tem trabalho também na terça-feira à noite, temos o grupo de mentalização, né? E na quinta-feira a reunião mediúnica, que é privada aos trabalhadores da casa, e reuniões públicas quartas e sextas, sempre às 20 horas. Aos domingos, 10 da manhã, temos o Espiritismo Presente, é o podcast do GEGAD. Toda semana a gente aborda um tema diferente. E todo último domingo do mês a gente tem a ação GEGAD Solidário, que é onde a gente vai ao encontro de pessoas em situação de rua. A gente leva um lanche, material de higiene, cobertor, roupas, alimento para os animais, todo último domingo do mês. Se alguém se interessar para participar ou colaborar, entre em contato conosco. Está bom? Sim, e no dia aos domingos também, às 6 horas da noite, temos o Evangelho no Lar. É uma sala do Google Meet, né, fixa, que aí a gente divulga nas nossas redes o endereço e você pode acessar e participar do Evangelho no Lar, todo domingo às 18 horas. Saca Família vai fazer a prece final. Queremos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus. Agradecer a todos os espíritos amigos conosco, congratula desse momento e realizar a oração. Gratidão ao Senhor Jesus por todas as bênçãos recebidas pela nossa semana e te pedimos, Senhor, fique conosco, escreva os nossos lares na paz e assim seja. Mais inteligente. Essa forma de dar uma maravilhosa. Você tá bem? Agora vai na Deus. A gente tá apoiando. Nossa. Eu vou dar para apresentar também a minha palavra. Mais velho. Esse jogo, rapaz. Ele era trabalhador no centro de estudos. Como centro, são
para a ação. Aí conversou comigo, aí eu falei, essa é a Menina, meu Deus, eu choro nessa casa maravilhosa. Feliz, com bebê de juventude. Seja bem-vindo. Nós temos essa mocinha que está toda para poder aqui conosco. Florescendo essa casa, não? Isso aqui também, ó. Jovens, escutando coisas boas, para transmitir para o mundo. Na verdade, isso é a menina também. e era. Aí depois se interessou. Espera que eu...